Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, garantiu que a reforma tributária vai ter um andamento rápido e deve ser aprovada em até 2 meses. Na política, hoje teve mais uma sessão da CPMI dos ataques golpistas e o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, foi ouvido. Durante o depoimento, ele resolveu ficar em silêncio, o que irritou os parlamentares da comissão. E na economia, uma boa notícia: a inflação do país caiu pela primeira vez em 10 meses. Segundo o IBGE, o país registrou uma deflação de 0,08% em junho. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 11 de julho de 2023. E eu começo esse episódio falando sobre, é claro, reforma tributária. Como você está acompanhando por aqui nos últimos dias, agora a bola está com o Senado. E se depender do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a reforma tributária vai ter um andamento rápido por lá e vai passar apenas na Comissão de Constituição e Justiça antes de ir para a votação de todos os senadores. Pacheco deu essa certeza aí hoje após se reunir com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e também a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Nas contas do presidente do Senado, a votação deve acontecer em 2 meses, ou seja, até o final de setembro. E se tiver que voltar à Câmara, caso tenha alguma alteração, o objetivo é finalizar a votação total aí desse projeto ainda neste ano. O presidente do Congresso disse que ele não concorda com a proposta de fatiamento da reforma tributária e diz que dá para aprovar um texto completo que seja de consenso. Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos um senso de urgência e de importância e de relevância dessa reforma e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses na CCJ e no plenário do Senado. Nós não temos nenhuma intenção de fatiar a reforma, é importante que haja uma inteireza, considerando o sistema tributário, é muito importante que haja uma inteireza de raciocínios, de institutos que se complementam. Então é uma lógica única, é muito importante que seja entregue a reforma e promulgada toda a reforma tributária do país. Esse fatiamento da reforma tributária é defendida por alguns parlamentares, porque há pontos polêmicos que não devem ser consenso no Senado. Um deles, por exemplo, é o trecho que abre uma brecha para que estados criem impostos, o que vai contra a ideia da reforma tributária. Esse aí é um motivo de preocupação da equipe econômica que busca retirar esse trecho da proposta, por isso que eles estão em negociação lá no Senado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele também disse que é contra fatiar a proposta, mas defendeu que o Senado faça ajustes e deixe o texto com menos exceções. Haddad defendeu um texto mais leve e redondo para evitar questionamentos na justiça no futuro. As inovações de última hora geram uma preocupação maior porque elas foram um pouco debatidas. Então não há problema em um Senado promulgar uma PEC que seja de consenso e deixar aquilo que é eventualmente controverso para uma outra oportunidade, entendeu? Ninguém está impedindo ninguém de debater. Mas acho que a reforma tributária é importante demais para fazer de uma questão como essa um impedimento da gente avançar, né, no que é essencial. O senador Eduardo Braga, do MDB, ele vai ser o relator dessa proposta lá no Senado. Isso é um ponto positivo para o governo federal, porque é um nome que estava sendo defendido nos bastidores pela equipe econômica do governo Lula. O presidente Lula até disse que o relator representa 50% do sucesso de aprovação de uma lei. Hoje, o senador Eduardo Braga disse que vai ser necessário, sim, realizar alterações no texto que veio da Câmara dos Deputados, mas ele negou a possibilidade de fatiar essa proposta. Vi em algum
algum lugar alguém dizer, vamos fazer promulgação do que é consenso e fatiar a PEC. É muito complexo. Portanto, a percepção que nós temos é que é quase impossível você fatiar uma PEC sobre uma matéria sistêmica como a reforma tributária. Portanto, a reforma tributária terá que ser tratada como um todo, para que ela não fique, vamos dizer assim, às vezes atrofiada de um lado, capenga do outro. Ela precisa ser, portanto, vista de forma global. E hoje foi mais um dia de uma sessão da CPMI dos ataques golpistas. E quem foi ouvido hoje foi o ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, Mauro Cid. E ele repetiu o mesmo modus operandi que ele tem adotado recentemente em depoimentos à Polícia Federal, ou seja, ele ficou em silêncio durante todo o depoimento. Ele não respondeu nenhuma pergunta dos senadores e deputados que fazem parte da CPMI. Mesmo assim, os parlamentares fizeram várias perguntas, como, por exemplo, sobre a falsificação dos cartões de vacinação, também sobre visitas na prisão e troca de mensagens de cunho golpista que ele teve com Jean Lawande, que é um membro do Exército. Mas Mauro Cid disse durante todo o depoimento que ele iria seguir a orientação dos advogados, que foi respaldada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, que é de ficar em silêncio, que é um direito constitucional. No início da sessão de hoje, o Mauro Cid destacou o motivo dele adotar essa postura de ficar em silêncio. Ele disse que é porque ele é investigado em 8 inquéritos, como pela suposta falsificação de cartões de vacina, também pela retirada de presentes, ou seja, joias em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, também pelo vazamento de inquéritos sigilosos e o envolvimento em atos antidemocráticos. Esclareço essa questão para que Vossas Excelências compreendam que as investigações que recaem sobre minha pessoa vão além do escopo dos atos que envolvem os tristes episódios de 8 de janeiro. Por esse motivo, inclusive, diversos outros questionamentos que poderiam ser feitos para além desse contexto fático também não podem, por respeito ao Poder Judiciário, serem esclarecidos na condição de testemunha, pois, como demonstrei, sou formalmente investigado. Um único momento que Mauro Cid falou mesmo foi na abertura dos trabalhos por aproximadamente 15 minutos. Nesse momento ele se apresentou, falou sobre a carreira, explicou por que teve essa justificativa de não falar e também disse que a escolha dele para ser ajudante de ordens não foi política. Um detalhe importante é que Mauro Cid foi prestar depoimento fardado por orientação do próprio Exército. Isso chamou muito a atenção porque Jean Lawande foi vestido de civil, digamos assim, foi de terno e gravata. Dessa vez, Mauro Cid, que teve um cargo muito importante no Exército, foi vestido com a cor verde oliva. Durante a CPMI, a relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, ela divulgou informações sobre as visitas que o coronel Mauro Cid tem recebido na prisão, porque ele está preso já há alguns meses. E o que chama a atenção é que, até agora, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro recebeu a visita de pelo menos 73 pessoas, entre elas de ex-ministros, empresários, ex-secretários e militares. Entre os nomes que constam na lista de visitantes estão o do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, e também do ex-comandante do Exército, Júlio César Arruda, que foi exonerado após os atos do dia 8 de janeiro. E esse número aí de visita chamou a atenção também do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Ele tomou conhecimento aí dessas visitas e disse que o número é elevadíssimo. Por causa disso, Alexandre de Moraes restringiu as visitas dele a apenas a mulher, filhos e advogados. As outras devem ser autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Lembro você que, como Mauro Cid é coronel do Exército, ele está em uma prisão especial do próprio Exército. E lá,
o Exército enviou informações ao ministro Alexandre de Moraes sobre as datas e também o volume dessas visitas. Durante a CPMI, a relatora, a senadora Elisiane Gama, cobrou explicações de Mauro Cid sobre o teor dessas visitas, mas ela foi interrompida por parlamentares da oposição. Eu pergunto ao senhor, por que o Eduardo Pazuello e o Fábio Van Garden esteve em algumas visitas com o senhor agora nesse período de prisão? Presidente, não tem nada a ver com a CPMI, presidente. A gente só está aqui perdendo tempo. Olha, é lamentável o trabalho que a relatora está fazendo. Senhores parlamentares, eu peço a todos que vamos respeitar o direito de todo parlamentar de usar o seu tempo da forma que bem entender. Senadora Soraya, minha colega de partido. Presidente, a relatora quer saber, presidente. Eu estou falando. Como disse, Mauro Cid se recusou a responder todas as perguntas, mesmo aquelas que não incriminavam. Para você ter uma ideia, em um determinado momento, a deputada Jandira Fegali, do PSOL, perguntou ao coronel quantos anos ele tinha, mas mesmo assim, ele se recusou a responder. Aí, nesse momento, o presidente da CPMI, Arthur Maia, disse que iria tomar medidas cabíveis contra Mauro Cid e disse que poderia denunciá-lo novamente ao Supremo Tribunal Federal. E disso, infelizmente, acarretará a necessidade de nós, que não precisávamos fazer isso, fazer uma denúncia, mais uma denúncia, contra o senhor Mauro Cid ao Supremo Tribunal Federal, haja vista que a ministra do Supremo determinou que aquilo que não incriminasse, ele tinha a obrigação de responder, uma vez que ele não está aqui apenas como depoente, mas como testemunha. É o procedimento, entretanto, que ele está adotando e, obviamente, que cabe à CPI tomar as medidas cabíveis. Claro que também teve confusão na CPMI. Durante a sessão, um clima de tensão foi registrado quando a deputada Érica Hilton falava e um parlamentar disse ter ouvido uma fala homofóbica do deputado Abílio Brunini, que nem faz parte da comissão. O parlamentar nega, mas o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, pediu que a Polícia Legislativa investigue o caso. E a treta no grupo de WhatsApp lá dos deputados do PL continua, viu? O grupo foi bloqueado pela segunda vez após uma nova confusão. Mesmo com apelos pela pacificação do grupo, mais um bate-boca acompanhado de uma ameaça levou o líder do PL, Altinês Cortes, a proibir novamente o envio de mensagens na manhã de hoje. Recapitulando para você essa história que eu detalhei para você ontem no Panorama CBN, no domingo, as divergências sobre a votação da reforma tributária na Câmara motivaram cobranças e xingamentos nesse grupo, conforme o jornal O Globo revelou nas mensagens. E a maioria no partido, o grupo alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, contrário à proposta, fez cobranças aos deputados do PL que votaram a favor da reforma tributária. E aí, eles iniciaram uma discussão. E para evitar que o confronto se alongasse, porque teve até ofensas pessoais, o líder do partido, Altinês Cortes, bloqueou o grupo dos deputados do PL lá no WhatsApp. Aí, na tarde de ontem, ele liberou novamente o envio das mensagens e houve algumas horas com relativa paz. Mas aí, mais tarde, às 9h02 da noite, o deputado youtuber Gustavo Gayer, do PL de Goiás, retomou o assunto para ameaçar os outros deputados. Ele ficou revoltado com a divulgação da troca de mensagens com o outro deputado, Vinícius Gurgel, que é do PL do Amapá. E ele escreveu o seguinte: "Isso aqui é muito triste, saber que alguém fica vazando as conversas desse grupo para a imprensa." Minutos depois, ele fez uma ameaça. Ele disse o seguinte: "Uma coisa eu garanto, esse ataque desproporcional não vai ficar assim. Falar isso e depois vazar para a imprensa é coisa de moleque." Ele se referia aí a um processo antigo ao qual ele respondeu por dirigir alcoolizado. E o deputado Vinícius Gurgel jogou essa informação lá no grupo e aí teve até uma parte de deputados que disseram: pegou pesado, né? Como você acompanhou ontem aqui no Panorama CBN.
Aí a discussão continuou. O deputado Yuri do Paredão, lá do PL do Ceará, disse o seguinte: sem dúvidas, mais triste ainda do que vazar para a imprensa é colegas de partido ficarem expondo os outros em suas redes sociais, incitando as pessoas para irem atacar os perfis dos próprios colegas. Lamentável. Aí, o deputado Luciano Vieira, que é do PL do Rio de Janeiro, disse: isso é um esculacho, uma covardia. Sobre a questão da retaliação, o deputado Yuri do Paredão disse o seguinte: vocês nos atacam e agora estão nos ameaçando? A coisa, pelo visto, está piorando cada vez mais. E aí, o deputado, o youtuber Gayer, respondeu com um emoji de beijinho. Aí, o deputado Paredão retomou a conversa e disse o seguinte: ainda bem que não fui criado e bem criado para não ter medo de gente, muito menos de quem nas redes sociais são leões, fazem tudo por audiência e por trás são gatinhos. Vamos em frente. Aí, depois dessa baixaria digital, o líder do partido, Altinês Cortes, bloqueou novamente o grupo. Hoje, em entrevista à Globo News, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, negou que há um racha no partido. Tivemos 75 votos contra a reforma. Acontece o seguinte, que nós temos, por exemplo, sobre a confusão desse vazamento de notícia do pessoal, dos deputados, o Altineu já tomou providência. Nós só vamos discutir agora. Como são muitos deputados, 99, sim, é difícil não vazar. O senhor falou todos os 99 são de direita. São de direita. Mas todos são bolsonaristas? Todos são bolsonaristas. Os 99? Os 99, todos são bolsonaristas. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Com uma das maiores incidências de sol do planeta, o Brasil vive um crescimento significativo do uso da energia produzida através do sol. A potência instalada desta fonte limpa, renovável e acessível vem praticamente dobrando no país, ano após ano. E esse aumento tem se dado especialmente pelos investimentos dos consumidores em geração própria nos telhados, fachadas e pequenos terrenos, assim como por uma participação cada vez maior das grandes usinas solares na matriz elétrica nacional. Dessa forma, a energia solar tem se consolidado como uma solução importante para a redução de custos na conta de luz e de baixo impacto para o meio ambiente. E o Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, oferece financiamento para a instalação de painéis solares para a sua casa e a sua empresa, sujeitos à análise. Saiba mais e tire as suas dúvidas acessando o site bv.com.br ou siga também o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário. Defesa que ninguém passa, e atacante de raça, torcida que canta e vibra. Esse foi o tom do cortejo no enterro da jovem Gabriela Anelli. Torcedores da Mancha Alviverde e de outras torcidas organizadas do Palmeiras fizeram uma homenagem para a jovem com bandeirões, fogos e cantorias. Nessa terça-feira, os familiares e amigos se despediram da jovem de 23 anos em uma cerimônia que foi realizada em um cemitério na Grande São Paulo. A torcedora do Verdão morreu ontem, aos 23 anos, após ser atingida no pescoço por estilhaços de uma garrafa de vidro que foi arremessada durante um conflito entre palmeirenses e flamenguistas no sábado. A pedido da família, o hino do Palmeiras foi cantado antes da palmeirense ser enterrada. O pai de Gabriela, Ettore Marchiano, mesmo emocionado, ele recebeu a imprensa para falar sobre o orgulho que ele sente da filha. Esses 23 anos que ela passou comigo, minha parceira, amiga, filha, e eu aproveitei o máximo que deu desses 23 anos, pode ter certeza. A Gabriela é sensacional, querida por todos, ajudava de todo jeito que ela podia. Então, meu sentimento é de gratidão.
Agora, a Polícia Civil trabalha para identificar outros integrantes do grupo de torcedores que arremessaram essas garrafas no sábado. A Polícia Civil acredita que cerca de 10 torcedores, entre palmeirenses e flamenguistas, arremessaram garrafas de vidro durante essa briga nos arredores do Allianz Parque. O delegado do caso, César Saad, disse que trabalha para identificar esses suspeitos, porque até o momento o único preso é Leonardo Felipe Xavier Santiago, de 26 anos, que estava na torcida do Flamengo. Ele é acusado de ter arremessado a garrafa que acertou o pescoço de Gabriela. Segundo o delegado, o suspeito não admitiu o crime formalmente. No depoimento, ele disse que jogou gelo, mas uma testemunha o reconheceu. No momento da prisão, ele confessa, ele ainda usa a palavra: sim, eu estava na treta. Fui eu estava na treta. Ele fala assim. Ele fala: eu arremessei coisas na direção da torcida do Palmeiras. Fui eu que joguei, eu estava na treta. Que depois ali de algumas horas, no interrogatório, sabendo da gravidade do estado da Gabriela, ele disse que teria arremessado pedras de gelo. Tá? A Polícia Civil apurou, testemunhas confirmaram que, com toda a certeza, que ele era a pessoa que havia arremessado uma das garrafas, dentre todas as garrafas que foram atiradas por parte de torcedores em direção aos do Palmeiras. Leonardo está preso e foi indiciado por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Na economia, uma boa notícia para o seu bolso. A inflação do país caiu pela primeira vez em 10 meses. Segundo o IBGE, o país registrou uma deflação de 0,08% em junho, que é a menor variação para o período desde junho de 2017. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses passa de 3,94% para 3,16%. No ano, a inflação acumula uma alta de 2,87%. E 4 dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE tiveram queda em junho. O destaque foi para o grupo Alimentação e Bebidas, que registrou uma queda de 0,66%. O segundo maior impacto veio do grupo Transportes, que ficaram 0,41% mais baratos. O analista do IBGE, André Almeida, disse que itens básicos da alimentação em casa influenciaram nesse resultado. Nos itens alimentícios, o destaque foi a alimentação para consumo no domicílio, que caiu mais de 1%. O óleo de soja, as frutas, o leite longa-vida e também as carnes tiveram queda no mês de junho e contribuíram para esse resultado. A alimentação para consumo fora do domicílio teve uma alta, porém menos intensa do que a registrada no mês de maio. A gente teve desaceleração de preços tanto no subitem refeição quanto no subitem lanche. Os especialistas acreditam que uma das ações do governo que ajudaram na queda da inflação foi a redução de impostos para a compra de carros novos. Mas, como o programa já foi encerrado, esse projeto vai deixar de ter reflexo nos próximos meses. Para o economista André Perfeito, que foi ouvido pela nossa reportagem, as boas perspectivas da inflação e a estabilidade do câmbio tendem a fazer com que o Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, reduza a taxa básica de juros já na próxima reunião, que vai acontecer em agosto. Os critérios que a própria autoridade monetária está olhando sendo satisfeitos, né? O mercado trabalha com a ideia de 25 pontos base de corte, mas eu acho que pode ser um pouco mais. Por que eu acho isso? Se a gente pegar essa diretoria do Banco Central, eles cortaram mais forte a taxa de juros do que se imaginava. Eles subiram mais forte a taxa de juros do que se imaginava e eles mantiveram de lado por mais tempo do que o mercado imaginava. Então, eles têm uma mão mais pesada, né? Quando eles formam uma convicção, eles são mais incisivos, né? Então, eu acredito que pode cortar até 50 pontos base já na próxima reunião. Entre os produtos que mais subiram em junho estão os do grupo Habitação, que variou 0,69%. A maior contribuição veio da energia elétrica residencial, seguida da taxa de água e esgoto.
Aproveitando que eu estou aqui na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje, influenciado pela divulgação desses dados do IBGE. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 0,61% aos 117.219 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia também em baixa de 0,43%, cotado a R$ 4,862. Já o euro encerrou o dia em baixa de 0,35%, cotado a R$ 5,351. No noticiário internacional, a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, informou hoje que vai convidar a Ucrânia a integrar a aliança, mas apenas quando as condições forem ideais. Essa informação foi divulgada num comunicado da entidade após o primeiro dia da cúpula dos países membros do grupo, que acontece na Lituânia. Só que antes aí desse comunicado, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou a falta de prazos e a definição de metas para o país conseguir ingressar na OTAN. Essa declaração ela foi dada em meio à resistência de países como os Estados Unidos à entrada da Ucrânia na aliança militar, o que poderia contribuir para que os países da OTAN entrem de fato na guerra contra a Rússia. Glamurosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante nos envolve, nos fascina, agita o salão. E para fechar, voltamos aqui ao Brasil, porque o cantor desse hit, o cantor MC Marcinho, sofreu uma parada cardíaca e foi entubado ontem à noite. Ele está internado no Hospital Copador, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e segundo o último boletim médico, o quadro de saúde do funkeiro é grave, mas estável. Marcinho está internado desde o dia 27 de junho para tratamento cardíaco e renal, mas o estado dele se agravou nos últimos dias. Houve até a necessidade do uso do chamado ECMO, que funciona como um coração e um pulmão artificiais. Nesse momento, o cantor está sedado, com ventilação mecânica e está fazendo hemodiálise. Em nota divulgada nas redes sociais, familiares pediram orações para o artista, que é conhecido por esse hit aí, Glamurosa. Em março desse ano, o cantor foi internado às pressas para substituir um marca-passo. Ele estava com dificuldades para andar e chegou a pedir ajuda a amigos e fãs para conseguir a autorização do plano de saúde para ser internado. Em abril, Marcinho já estava recuperado e voltou a fazer shows. Glamurosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante. E ao som desse hit, Glamurosa, do MC Marcinho, que eu vou indo nessa, desejando melhoras pro cantor. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado, esse também é o mesmo @ do Threads, e tem um e-mail também que é o juliana.prado@cbn.com.br. Não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Te deixa muito